lagrangiano completo do setor de leptons e Higgs lagrangiano completo do setor de leptons na teoria eletrofrágil. Vou chamar assim, Salam, Glashow, Feynman. Não vamos colocar o setor de quartos, tá? Então, eu vou introduzir os leptons, quer dizer, os leptons carregados com os seus neutrinos, os Higgs, claro, não estou colocando aí, mas os bósons de Gate, claro, os bósons de Gate estão aí. Vamos lá, então, vamos fazer o seguinte. Vou seguir a anotação dele aqui, que eu acho que é uma anotação boa. Fazer o seguinte, vamos começar aqui. O lagrangiano. Lagrangiano dos leptons 1. Depois eu vou dar. Esse lagrangiano dos leptons 1 é o lagrangiano que vai dar os acoplamentos dos leptons, quer dizer, a parte de propagação, que é o lagrangiano livre, mais os acoplamentos com as correntes fracas, com os campos eletromagnéticos, os campos neutros, o AMI e o ZMI. Então, vou colocar aqui. Então, nós vamos ter. Isso aqui vale para qualquer férmion. Então, vai valer para o elétron, para o mu, para o tal, tá certo? E para os seus respectivos aqui neutrinos, né? Então, vamos colocar aqui. Lagrangiano, só vou mudar um pouquinho a anotação dele. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vamos fazer assim, dá para unificar. Vou fazer assim. Então, vou botar aqui F. Então, esse termo aqui, daqui a pouco eu vou especificar o que ele pode denominar. Então, esse aqui vai ficar I, gama mi, dmi, menos a massa daquele ferro. Então, esse aqui é o termo de massa da equação de Dirac. Menos a constante de acoplamento eletromagnética, a carga daquele férmio, gama mi, a mi. Um campo eletromagnético. Então, esse lagrangiano aqui está dando, ó, aqui eu tenho interação eletromagnética. Eu vou explicar já daqui a pouco mais em detalhe. Aqui vai aparecer um outro termo que vai ser o G, que é a constante de acoplamento do SO2 sobre cosseno de θ dado. F barrado, gama mi, que eu vou explicar direitinho para vocês. Aqui, o I3 correspondente àquele férmio. Então, bom, lembrar que a massa de cada férmio, nós sabemos qual é a origem dela. Cada férmio tem a sua massa vinda do acoplamento de cal. Então, massa, então, por exemplo, neutrino. Então, dentro desse férmio aqui, vou colocar aqui o que esse F pode ser. Esse F aqui pode estar representando o elétron positron
com o seu neutrino. Claro, neutrino e antineutrino. Então, eu vou colocar, claro, as antipartículas estão contempladas. Vou colocar a partícula já está em subtende. Então, vou colocar aqui o elétron com o seu neutrino. Claro, isso inclui automaticamente a teoria semi-invariante CPT, ela inclui o pósito do seu antineutrino. Vamos colocar aqui o muon com o seu neutrino e o tau com o seu neutrino. Os leptons carregados com os seus respectivos neutrinos. É isso que representa esse. Então eu vou ter que fazer para cada um deles. Então vai ter essa questão. Agora, aqui a gente vai colocar massa. No modelo padrão, na teoria eletrofrágil, os neutrinos têm massa nula. Então quando eu colocar neutrinos aqui, a massa é nula. Então aqui neutrino tem massa nula, todos os neutrinos têm massa nula e todos os neutrinos têm carga nula. Isso aqui é o valor da carga do férmio. Então a carga eletromagnética do férmio. Então eu coloco aqui a massa do férmio, os férmios massivos. Nós sabemos que a massa deles, na teoria eletrofrágil, ela vem da constante de acoplamento de Yukawa daquele férmio com o Higgs. Então essa é a origem da massa dos férmios. Então, posso fazer a massa do elétron, não preciso me preocupar com isso, vou colocar aqui direto a massa do elétron. Então tá legal. Então aqui seria a carga. Então os neutrinos têm carga nula. Então nós não temos interação direta dos neutrinos com o Ami. Quem vai se acoplar com o Ami com seus. Então eu vou ter uma acoplar aqui, por exemplo, né? Então isso aqui é um termo que vai me dar elétron interagindo com um fóton. Tá aqui. Essa interação aqui só tem fóton, mas ela pede a carga elétrica. Então se a partícula tem massa nula, essa interação não tem. Então o neutrino desse termo aqui, o neutrino pega só o termo cinético. O neutrino está só aqui. Agora aqui embaixo são as interações. Aqui a interação com o Zeeman. Então aqui é como os férmios interagem. Aqui ó, só tem interação eletromagnética. Aqui não. A interação é com o Zeeman, que é o bóson neutro da interação fraca. Então, os meus férmios interagem, eles têm dois tipos de interação com o Zeeman. E vocês veem que vai modular essa constante. Esse aqui faz parte. A constante de acoplamento é essa. E aqui é a carga do elétron, que é a constante de acoplamento eletromagnético. Constante de acoplamento dessa interação aqui, então, isso aqui é férmio barra férmio, gama Mi, o I3 daquele férmio. O que significa o I3? Lembra quando a gente colocou os férmios no plate? Eu preciso saber se o férmio está em cima, se for, por exemplo, aqui os neutrinos vão ter isso aqui igual a mais meio. E os férmios vão ter isso aqui igual a meio. Então, vou botar isso aqui vai ser para os neutrinos e 3F mais meio. E para os leptons carregados, para os leptons carregados, o I3F vale menos meio. Então, se eu quiser pegar um certo férmio, vejo quem é esse férmio, eu posso entender exatamente quem é a interação dele com o Zeeman. Eu coloco aqui, isso aqui vai selecionar dentro da teoria de Dirac. Quem se lembra um pouquinho da teoria de Dirac, isso aqui vai selecionar a quiralidade. Então isso aqui vai mostrar que eu vou ter um objeto aqui left interagindo com algum objeto aqui. Esse aqui é o que quebra a quiralidade. E aqui ó, entra a carga do férmio seno ao quadrado de θW com Zeeman. Então esse vértice aqui ele vai depender também da carga eletromagnética. Então o Zeeman ele percebe a carga eletromagnética através dessa interação. Só que essa interação ela tem esse seno ao quadrado de θW, que nós sabemos hoje que está na faixa de 0,23, 0,0. Aliás, você falou que quebra a quiralidade. Que quiralidade? Por que quebra? Quebra a quiralidade porque quando você, na teoria de Dirac, você aplica esse objeto aqui, uma da matriz gama 5 em cima de um férmio, você tira dele só a componente elétrica. Então, por exemplo, esse vértice aqui, na verdade, ele está pegando ele só pega a interação, ele só pega um tipo de polarização, ele não pega outra polarização. Aqui não, aqui as duas polarizações são pegas. Tá? Então, então aqui nós temos a interação, então nós estamos vendo que nessa teoria, então, o fóton interage, mas aqui também eu tenho uma interação onde entra, aqui não, aqui a carga eletromagnética não entra. Aqui é tudo fraco, que é o SO2. Então aqui é o resíduo ainda da interação fraca. Agora aqui não, aqui fica uma interação eletromagnética
associado ao zemi. Então, é como se eu tivesse associado ao vértice do ami. Vocês observam que eu tenho essa interação aqui, eu vou ter, ó, é como se eu tivesse elétron, uma linha, um ponto. Nesse ponto eu tenho um elétron, tem dois campos de elétron, tem o F barrado F e tem fora. Mas quem modula essa interação é esse valor aqui. No fundo, é a constante de acoplamento, que é o valor da carga, e a carga, o valor da carga da partícula. Pode ser 1, menos 1. Agora, aqui eu vou ter, e aqui quem está interagindo é o fóton. Agora, aqui eu vou ter uma coisa semelhante. Eu vou ter o mesmo férmio trocando Zm, trocando Z0. Trocando Z0. Só que a constante de acoplamento dessa interação, vamos ver, ela vai depender do G, seno ao quadrado de θ, sobre cosseno de θ. E o valor da carga, que é F. Então, esse valor aqui, essa interação, ela vai ter esse produto aqui, que aqui a gente sabe que vai de 0,23, né? Quer dizer, seno ao quadrado de 0,23, isso aqui é a raiz de 0,77, que é aproximadamente 0,86, mais ou menos. Então, para 0,23 ou 0,86 já dá um fator do quarto, aqui é o G, cujo valor a gente sabe relacionado também com o G. Então, eu sei essa constante de acoplamento. Então, essa constante de acoplamento aqui mostra que para o elétron, ele pode trocar Z0. Então, aqui está mostrando claramente, os elétrons são os férmions aqui. Esse vértice aqui mostra que elétrons trocam fótons. Esse vértice aqui, né? Partículas carregadas, então, elétrons, núcleos e tal, interagem trocando fótons. Aqui, eles interagem trocando Z0. Esse vértice aqui. Esse vértice aqui não. Esse vértice aqui não depende da carga elétrica. Esse vértice aqui, os neutrinos têm. Essa interação aqui, tanto os elétrons carregados quanto os neutrinos têm. Essa interação depende da carga elétrica. Essa interação aqui é especial da carga elétrica. Então, aqui, só os elétrons, só as partículas carregadas têm essa interação. Isso é o acoplamento com os bósons intermediários neutros, com o fóton, que tem massa nula, e com o Z0. Agora, é claro que essas partículas também vão poder interagir com W mais e W menos. Então, o lagrangiano fermiônico, o lagrangiano leptônico 2. Então, vamos ver, da onde que nós vamos tirar a nossa QED? Nossa QED está aqui. QED é o quê? A interação de elétrons, pósitrons e fótons. Então, eu tenho que pegar o fóton. Essa interação aqui, ela está junto com a interação da QED. Ela se splitou da interação da QED porque o ami e o Zm se separaram com a quebra de simetria. Mas esses dois termos um dia estiveram juntos. A prova disso é que a carga elétrica está aqui. Então, nós temos aqui uma modalidade de interação que vai ser excitada quando eu tiver no limite que a interação prática começa a fazer efeito. Se eu faço só QED, eu desligo todo o resto do mundo, para mim a QED está aqui. É isso aqui. Agora, isso aqui então eu vou marcar também, vou marcar assim, tudo que está ligado a QED. Tem carga elétrica. Carga. Isso aqui é um vértice típico de interação fraca. Isso aqui não envolve a carga elétrica. Isso aqui é um processo eminentemente weak. Esse processo aqui é um processo misto. Ele depende da carga elétrica, mas ele interage com o Z0. Aqui depende da carga elétrica, interage com o fóton. Vamos pegar agora o lagrangiano leptônico 2. Tá? Vamos ver aqui. Esse aqui já não vai ser interessante para QED. Não tem G só, mas eu vou mostrar para vocês para a gente ter uma ideia completa do modelo. Né? Quando eu vou dizer o que é esse tal mais aqui, não, que é sigma mais. Conseguindo uma notaçãozinha? É o W mais.
estou adaptando um pouquinho a notação que nós usamos aqui, que foi um pouco diferente da Dayton, e tem um tempinho só. Menos agora, essa partezinha aqui que vai ser G sobre raiz de 2. A massa daquele férmio sobre a massa do W. Olha, esse fator aqui já é um fator. A massa por férmio mais pesado que nós temos é o tau, que é 1,8, cerca de 1,8. Pega aí, por favor, a tabelinha, eu acho que é 1,7, 1,8. Dá licença, vou pegar aqui o lepton tal. Isso, 1,8 GeV. Então, o lepton, aqui nós temos, se a gente tiver o elétron, 0,5 MeV. Se a gente tiver o muon, 104 MeV. Se a gente tiver o tau, 1,8 GeV. O massa do W, nós vimos, na faixa de 81 GeV. Então, esse fator aqui é sempre pequeno. No caso do tau, que é o mais pesado dos leptons, esse fator é 1,80 avos. Praticamente 1,40 avos. No caso do elétron, a massa do elétron é 0,5 MeV. Vamos dizer, aproximadamente 1 MeV. Então, um fator de MeV. Aqui, 80 GeV, então um fator de 10 a 5. Então, esse vértice aqui, ele tem um fator de 10 a menos 5 em relação a esse. Aqui é G sobre 2. É a constante de acoplamento que governa essa interação. Aqui é G sobre raiz de 2, mas tem essa razão de massas aqui. Deixar aqui que eu posso precisar, tá, Wallace? E aí aqui o que nós vamos ter vai ser o férmio barrado. O férmio. Aí aqui o Higgs. Então aqui a gente vai ter a conta férmio. Aí aqui nós temos 1 menos gama 5 sobre 2 térmica. Então isso aqui está pegando. É como se eu estou pegando uma materialidade específica. Eu estou pegando, na verdade, isso aqui, lepton barrado. Estou pegando a parte de quiralidade lepton férmio com a parte de quiralidade lá. Esse verso aqui também, claramente quebrando a paridade. E aqui, vezes o Higgs. Aqui eu vou colocar vezes V menos H. Vai ter mais aqui. Vou botar isso no certo. Então, agora essa parte do Lagrangiano aqui, vou prestar atenção. Então, lá em cima, nós vimos como os férmions carregados interagem com o fóton e com o zênito. A carga elétrica faz com que ele interaja com o fóton, mas a carga elétrica também deixa de interagir com o zênito. Agora, aqui, nós temos a interação dos férmions. Essas matrizes aqui, sigma mais e sigma menos, são aquelas matrizes que a gente estuda quando estuda o esquema. Sigma 1 mais I sigma 2 sobre raiz de 2, sigma 1 menos I sigma 2 sobre raiz de 2. São aquelas matrizes de Pauli que a gente estuda quando faz lá a álgebra do spin, né? Sigma x mais ou menos I sigma y sobre raiz de 2. São aqueles operadores que a gente chama de sigma mais ou menos, né? Que são aumento de meia unidade ou diminui de meia unidade. Mas eles aparecem por causa do SO2. Então aqui eu tenho uma interação ó, de férmio com férmio, trocando W mais e W menos. Então essa interação aqui, na verdade, observe o seguinte também. Essa matriz W mais, ela vai selecionar do férmio, quer dizer, na verdade, essa interação, se a gente for olhar bem, lembrando que esse férmio aqui, ele é elétron, neutrino, elétron, e essa matriz sigma mais, ela é 0 mais, ela é 0, 1, 0, 0. Então essa matriz, então na verdade, o que está aqui nessa interação, deixa eu falar, eu vou botar, traduzir um pouco já, assim, abrir melhor essa expressão, o que está em jogo aqui, na verdade, é a interação do elétron, na verdade o que está em jogo aqui é o elétron, gama mi, neutrino, W mais. Então eu tenho uma interação, o elétron
interage com o neutrino, quer dizer, eu tenho uma coisa desse tipo. Elétron, eu tenho elétron, posso chamar o neutrino desse modo, neutrino e W+. Então eu tenho uma interação que o elétron pode emitir um W e se transformar no neutrino. Ou o neutrino absorver um W e se transformar no elétron. Então eu tenho uma interação que mistura agora os létons de natureza distinta. O elétron com seu neutrino, o muon com seu neutrino, o tal. Então eu tenho um vértice em que eu posso emitir os W e os W menos, os W mais e os W menos, quando eles interagem com o férmio, eles mudam a natureza do férmio. Ele transforma. Se o férmio tem carga, ele se transforma em neutrino. Se o férmio não tem carga, o neutrino vira férmio carregado. Então essa interação é desse tipo assim. Por exemplo, eu posso ter um elétron, esse elétron emite um W menos, mas aí esse elétron aqui vira o neutrino. Então eu tenho um vértice em que eu tenho a emissão ou absorção de um bóson vetorial carregado. Então nessas emissões de bósons vetoriais carregados, a teoria eletrofrágil nos diz que o elétron se transforma no neutrino, quer dizer, acopla, vamos dizer, é uma corrente que mistura elétron com neutrino. São as chamadas correntes carregadas. Porque aqui as correntes são neutras. Por quê? Porque o férmio que está aqui é o mesmo férmio que está aqui. Então o férmio absorve um Z0 ou emite um Z0, ele não muda a carga dele, porque a carga se conserva na interação. A carga elétrica é sempre conservada. Aqui não. Se está emitindo ou absorvendo uma partícula intermediária com carga, é porque essas duas partículas têm que ter cargas distintas. Então, os processos envolvendo os bósons W+, e W-, são processos de correntes carregadas. São elétrons acoplados com neutrinos. Então, o W+, ele nunca se acopla com o mesmo férmio. Ele se acopla com um férmio e um neutrino correspondente. É a interação que a teoria desenha. Esse processo, vamos colocar assim, em princípio não é muito interessante para uma QED, mas é um processo muito, quer dizer, academicamente, num curso, ele pode não ser interessante para a QED, mas ele é importante para a compreensão dessa teoria. Porque esse processo aqui, ele é um processo que vai nos mostrar, vou mostrar depois daqui para algumas aulas, que esse processo vai começar a mostrar que o neutrino tem propriedades magnéticas. Então o neutrino tem carga nula, mas tem spin. Por ter carga nula, ele não deveria ter momento magnético. Mas ele interage com o W, ele interage com o elétron. Então esse processo aqui vai fazer com que, o Edgar foi embora, mas vai fazer com que, por correção quântica, na teoria clássica, se eu pensasse na teoria só classicamente, o neutrino não tem propriedade magnética, mas por meio de flutuações quânticas, o neutrino vai adquirir magnetismo. E o magnetismo que o neutrino vai adquirir é porque ele está acoplado com o elétron e com o W+. Então isso aqui vai ser muito importante se nós começarmos a buscar propriedades eletromagnéticas de partículas neutras. Partículas neutras têm propriedades magnéticas que podem ser interessantes, sobretudo em problemas de astrofísica. Quando eu tenho campos magnéticos externos muito fortes, eu posso ter neutrinos abundantemente passando em regiões de campo magnético forte. Então, o momento magnético do neutrino é pequeno, mas ele é amplificado pelo valor do campo magnético. E aí, quem explica o magnetismo do neutrino é exatamente essa interação. Então, isso aqui é o resíduo da unificação. Porque o neutrino, ele está ainda numa tribo que tem interação eletromagnética. Isso aqui é carregado. Isso aqui é carregado. Então, ele interage aqui com dois objetos carregados. O neutrino ele tem, mas essa interação ela não é marcada pela interação fraca, pela forte, tudo pela interação eletromagnética. Tudo que é interação eletromagnética tem E. E tudo que é interação fraca tem G. Então, aqui, olha, isso aqui é eletromagnético. Isso aqui não tem E. Só tem G. Então, isso aqui é uma interação fraca, mas é uma interação fraca que está pegando carona na carga do elétron, na carga da partícula. Então, essa interação aqui, ela é fraca, mas ela interfere no processo eletromagnético. Essa interação aqui é eminentemente fraca, porque ela só tem G. Eu não tenho E. Tudo aqui só tem G, mas o fato dessas partículas serem carregadas, o fato do neutrino ele poder ter uma interação fraca com partículas carregadas, a gente poderia pensar, ele interage
fracamente com partículas carregadas. Mas essas partículas carregadas, por sua vez, interagem eletromagneticamente. Então, o neutrino, indiretamente, por se acoplar a partir, é como uma coisa meio transitiva. Ele se acopla com objetos que têm carga, que têm interação, mas que têm interação fraca. Então, o neutrino só tem interação fraca. Daí, ele se acopla com partículas carregadas na interação fraca. Pela interação fraca, ele se acopla com as partículas carregadas, mas essas partículas carregadas se acoplam eletromagneticamente. Então, de uma certa maneira, o neutrino começa a perceber indiretamente interações eletromagnéticas. Isso é escrito aqui, se vocês observarem, é uma interação com Higgs. Então, isso aqui aqui não tem troca de elétron-neutrino. Aqui é elétron-elétron com Higgs, neutrino-neutrino com Higgs. Aqui é todo mundo interagindo com Higgs. Então, o Higgs, ele interage com o elétron. Eu vou ter uma interação que vai ter elétron. O que eu posso chamar o Higgs agora? Vamos dizer, inventar uma outra coisinha. O Higgs, vamos dizer que o Higgs seja todo assim. Essa linha de mais aqui é a linha do Higgs. Então, vou botar o Higgs é neutro, vou botar 0. Essa linha de bolinhas assim, isso aqui é um Higgs. Então, o Higgs, ele pode se acoplar com 2 elétrons, como ele também pode se acoplar com 2 neutrinos. Está aqui, ó. Essa interação. E esse férmio aqui, ele é constituído por um neutrino. Ele pode representar um elétron e um neutrino. Aqui eu posso colocar tanto elétron quanto neutrino. Ou seja, a lista de férmios que eu dei pode ser elétron, seu neutrino, boa, seu neutrino e tal, seu neutrino. Então, se eu colocar elétron, ele interage com Higgs. Se eu colocar neutrino, ele interage com Higgs. A carga eletromagnética não entra aqui. Então, não zera essa interação. Aqui não. Aqui, se eu colocar neutrino, esse pedaço da interação se anula. O neutrino não tem essa parte da interação com o Z0. Só tem essa aqui, que aqui não entra a carga eletromagnética. Mas o elétron não, ele tem esse pedaço e esse pedaço. Agora aqui, o neutrino não está proibido de interagir, porque em nenhum momento aparece a carga eletromagnética. E nem aqui. Então, o neutrino, eu posso ter uma interação direta do Higgs com 2 neutrinos, ou eu posso ter uma interação direta do Higgs com 2 elétrons. Então, quando eu tenho um processo de um elétron espalhando outro elétron, então a gente geralmente pensa, elétron troca fótons e a interação entre 2 elétrons é mediada via fótons. Aqui a gente está entendendo que não. Eu posso ter interação entre 2 elétrons mediadas pelo Z0. Então posso ter aqui o fóton, posso ter aqui o Z0, mas posso ter aqui o Higgs também. Então o Higgs pode também estar aqui, essa escrita aqui. O Higgs só aparece aí. A tentativa de medir no LHC é assim, nessa interação? É o Higgs. Vamos discutir isso, mas o Higgs, o processo mais viável, eu acho, de se medir o Higgs hoje é o decaimento do Higgs em 2 fótons. O Higgs pode decair em fótons. Isso é fácil da gente entender também. Quando a gente começar os gráficos de Feynman, essa tua pergunta foi bem oportuna nesse sentido. Nós vamos ver que esse gráfico de Feynman aqui, ele vai, essa interação aqui, ela vai propiciar uma compreensão de como é que o Higgs pode decair em fótons. Tá certo? Que o Higgs, a observação, o Higgs não tem interação eletromagnética direta, porque o Higgs é neutro, a carga dele é 0. Então, vocês não estão vendo em nenhum momento até agora a interação do Higgs com o fóton. Não tem nenhum verso que misture Ami com H. O Ami com H está fora, por enquanto. Então, esse é o setor elettrônico. Então, a gente vamos trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Tá? Então, nós estamos trabalhando só o setor eletrônico e as interações. Tá? Com o fóton, com o Z0, com o W+, com o W- e com o Higgs. E o Higgs, se vocês pensarem bem, o Higgs, ele, no modelo padrão, ele não se comporta como uma partícula de matéria. O Higgs, ele pertence ao setor de gauge, ele é como uma partícula de gauge. Então, o Higgs, quando a gente declara o setor de bósons intermediários das interações fracas, a gente diz W+, W- é 0. Mas o Higgs também entra. O Higgs, só que ele é um escalar. Então, ele é um escalar neutro, mas ele está fazendo o papel aqui de um bóson intermediário também. Então, ele pode fazer uma intermediação aqui da interação. Então, a pergunta é, como é que o Higgs afeta o potencial coulombiano? Será que a gente poderia
por alguma experiência de alta precisão, já que a gente sabe que o potencial coulombiano vem da troca de fórmulas, quer dizer, a gente sabe que na eletrodinâmica, o que é a troca de fórmula, numa física não relativística, é o potencial coulombiano, né? 2 sobre R. Agora, como é que o Zezé e o Higgs podem modificar o potencial coulombiano? Então, se eu tiver aqui mais weak effects, certo? Seria um R2. E como é que os efeitos fracos vão complementar o potencial coulombiano? Essa é uma questão interessante de se discutir. Como é que as interações extra, né, que vêm do setor fraco, elas vão poder afetar o potencial coulombiano por causa dessa troca. Beleza, vamos passar agora para o próximo setor. Na próxima aula eu vou trabalhar isso mais um pouquinho. Pois não, pode falar? Não tem interação quântica do Fermi. Na teoria eletrofraca, não. Essa interação quântica do Fermi, ela só vai aparecer numa teoria efetiva. Se você, vou mostrar como é que isso vai acontecer. Se a gente começar a trabalhar no limite em que eu tenho energias muito mais abaixo do que a massa do Z0 e do W, a interação entre férmions, ela se torna quântica. E a massa do W e a massa do Z0, elas se incorporam na constante de acoplamento que dá a interação quântica. Então, como o Henrique está colocando, eu não tenho interação de 4 férmions, eu só tenho interação de 2 férmions com o fóton, 2 férmions com Z0, 2 férmions com W, mais, menos, 2 férmions com Higgs. Eu não tenho nenhuma interação férmion. Na teoria, vamos dizer assim, na teoria completa. Mas se nós começarmos a falar, se eu estiver trabalhando num regime de energias muito abaixo da energia para produzir W e Z0. Para eu produzir um W, eu preciso pelo menos de 82 GeV. Para eu produzir um Z0, eu preciso pelo menos de 91 GeV. Se eu estiver fazendo espalhamento de elétrons, né, com energias na faixa de 1 GeV, 2 GeV, praticamente eu estou desprezando o efeito desse. Mas como é que eu posso... A teoria quântica, mesmo que eu tenha pouca energia, eu posso excitar esses Ws e esses Z0s em processos virtuais, de duração muito curta. Será que isso repercute na física de baixas energias? Então a gente entende que se você estiver trabalhando num regime de baixíssimas energias, você pode incorporar o efeito do W+, do W- e do Z0 numa interação quântica. É como se os férmions interagissem quarticamente e a constante de acoplamento, ela incorpora. O que vai acontecer vai ser exatamente isso. O G2, que é adimensional, vai absorver a massa do W ao quadrado. Isso aqui vai dar uma constante de acoplamento com dimensão de massa menos 2, que é justamente a constante de Fermi. Então a constante de Fermi, ela pode ser obtida no limite, vamos dizer assim, de uma eletrofraca efetiva, onde eu estou trabalhando, quer dizer, o decaimento beta do nêutron, ele se dá em energias bastante baixas. Então, por isso que Fermi, quando estudou o decaimento beta do nêutron, ele já estava com GF. Aquele GF do Fermi já tem uma dimensão de MEV menos 2. Então, qualquer pessoa já pensava, uma constante de acoplamento com dimensão de massa deve ter alguma física pulando aí por baixo que está dando essa dimensão com a constante de acoplamento. Porque você imagina uma constante de acoplamento é um número que não deveria ter dimensão. Se tem dimensão é porque deve ter uma física mais fundamental. Aí você vai, a física mais fundamental é essa. É o W. O Fermi não viu o W e o Z0, mas ele contabilizou o efeito do W e do Z0 no GF, implicitamente. Tá certo? Basicamente. Aqui é uma discussão também muito importante para o LHC. Esse lagrangiano que eu vou colocar aqui é o lagrangiano especial só dos bósons vetoriais intermediários. Então, esse aqui é o lagrangiano dos bósons de Gauge.
Então, esse lagrangiano deve escrever o fóton, Z0, W mais e W menos. Então, está aqui, carinho desse belo lagrangiano. Menos um quarto. Todo mundo já entende por quê. O menos um quarto, né? O F mi. Menos um quarto. E D mi a mi. Menos D mi a mi. Ó, aqui é a física do fóton. A propagação do fóton. Eu acho que é o máximo. F mi. Menos IE. Tá, galera? W mi. Menos. Então, vou entrar os dados. W mi. Mi mais. Essas de Lagrangiano você consegue derivar, né? Consegue? Não, tudo isso é derivado. Eu estou dando para vocês já o cálculo final. No curso de interações fundamentais, vamos chegar a cada uma delas. Tá? Uma inspiração divina, não. Não, nada disso. Isso aqui é pura relação. Então, isso aqui é o quadrado. Aqui, fazer assim. Pequenininho. Isso aí. Então, eles vão dar uma comentadinha. Opa. Esse lagrangiano aqui é o lagrangiano dos bósons de grid. Então, aqui nós temos fóton, aqui temos Z0 e aqui temos W mais menos, né? Isso aqui, na verdade, é essa W mais, W menos. Vou colocar assim, isso aqui, esse aqui eu deveria colocar assim. Isso aqui é módulo ao quadrado, porque esses objetos são. Esse aqui é complexo. Então, eu tenho que tirar ele vezes ele estar. Esse aqui. Certo? Então, esse lagrangiano aqui está mostrando diretamente que isso aqui é a física do fóton. Isso aqui vai colocar o fóton, isso aqui vai colocar o fóton em interação com isso aqui. Então, nós vamos ter interação, outro pedacinho aqui que nós vamos ter, quando levarmos esse, temos esse cara ao quadrado aqui, que vai dar interação de 4 Ws, e depois nós vamos ter, então, nós vamos ter o seguinte, daqui nós vamos ter fóton, e lá, quando eu elevar isso aqui ao quadrado, é o F mini e F mini do fóton. Normal. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter um vértice em que 4 Ws interagem no mesmo ponto. Eu tenho um vértice com 4 Ws. Na aula que vem eu vou desenhar todos os vértices para ficar bem claro graficamente o que está nas interações. Então aqui nós temos 4 Ws
interagindo, então eu vou elevar ao quadrado. Mas depois eu vou ter um termo que vai ser um termo misto, um fóton com dois W. Então, dois W podem estar interagindo e trocando um fóton. Então, realmente, W mais, ou W mais fóton, W menos fóton. Tá? Então, o W interage trocando fóton. Né? Então, é isso aí que vai estar acontecendo aqui. Aqui é a mesma coisa. O F mini do Z0, então, isso aqui é a parte de propagação do Z. Agora, aqui eu vou ter, aqui vocês estão observando, essa interação é eletromagnética. Aqui tem o E. Então, quando o fóton, nesse termo aqui, quando eu elevar ao quadrado, o fóton se acoplar com o W, o acoplamento dele é eletromagnético. Então, o fóton se acopla aos W porque eles têm carga. Agora, o Z0, quando ele se acopla com os Ws, ele se acopla pela interação fraca. Olha o G e o cosseno de θ. Então, essa interação, esse acoplamento de dois Ws com o Z0, ele é feito via interação fraca. Agora, aqui embaixo, eu vou ter esse termo aqui, tem fóton, W e elétron, carga elétrica. Aqui eu tenho W, Z, interação fraca. Então, de novo, o Z interage com os Ws pela interação fraca, mas o fóton interage com os Ws pela interação eletromagnética. Então, nós temos acoplamento eletromagnético, os Ws, né, vamos ter Ws acoplados eletromagneticamente com fótons. Agora, vocês observem o seguinte, em nenhum lugar tem acoplamento do fóton com Z0. Aqui, por exemplo, ó, o Z0 não se acopla ao fóton. Eu não vou ter acoplamento desse tipo. Por exemplo, Z0, fóton. O fóton não tem como se acoplar ao Z0. Primeiro de tudo, o Z0 é neutro. Então ele precisaria de ter uma carga eletromagnética para se acoplar ao fóton. Tudo que se acopla ao fóton tem a carga eletromagnética. Tudo que tem fóton tem que ter a carga. Esse aqui não tem fóton, não tem carga. Tudo que tem fóton tem que ter a carga. Está aqui. Esse setor aqui é puramente fraco. Agora, esse setor aqui ele é misto. Ele tem essa parte eletromagnética e essa parte fraca. Então, vocês podem observar que nós vamos ter uma interação em que eu posso ter, quando eu pegar o quadrado, esse termo aqui, interferir com esse, quando eu for fazer os quadrados, né, produtos, né, quadrado no primeiro, quadrado no segundo, quadrado no terceiro, duas vezes primeiro, segundo, duas vezes primeiro, terceiro, duas vezes segundo, terceiro. Quando esse termo aqui se acoplar com esse termo aqui, eu vou ter dois Ws, um Z e um A. E a interação tem eletromagnética, então é um processo de interferência entre física eletromagnética e física fraca. Eu vou ter uma constante, esse acoplamento que vai misturar quatro vértices, quatro bósons de gauge, ele vai depender dessa constante de acoplamento e da fraca. Esses acoplamentos ainda não foram testados em experimentos. Esses acoplamentos são passíveis de algum tipo de correção. Então, no LHC, dentro do Atlas, uma das colaborações, quer dizer, uma das medidas também que estão sendo feitas, que estão programadas, né, que estão sendo, na verdade já estão sendo analisadas, é o quanto a física experimental lida no LHC, ela reproduz essa estrutura de acoplamentos aqui. Então, os acoplamentos quárticos ainda estão sendo checados experimentalmente. Os acoplamentos cúbicos já estão verificados, mas os acoplamentos quárticos ainda estão em discussão. Então, isso é uma coisa, é uma física nova, uma física interessante, é isso aí. Então, é uma mistura de interação eletromagnética com interação fraca por causa disso aqui. Agora falta um último pedacinho só. Essa teoria foi simples, né? Aí é que QED, se a gente quiser fazer só QED é simples, né? QED é isso aqui, acabou. QED é isso aqui. E isso aqui. Tudo certo. QED é só aquilo. Mas a teoria eletrofraca é muito mais possante. Então a gente tem que entender que a eletrodinâmica, ela sai daí, mas até que ponto ela não deixa, né, ela não carrega consigo esses acoplamentos aí. Então é isso que a gente... Essa física, então, aqui é muito interessante. Essa física de acoplamentos quárticos, ela está sendo discutida, é um trabalho bastante competitivo que está sendo feito até entre fenomenólogos.
que tem todo um trabalho de simulação aí também. Então é um trabalho que envolve alta física computacional. Você tem que simular eventos a partir de certos dados, um processo de Monte Carlo muito pesado aí para poder testar esses acoplamentos quartos. E agora a última parte que falta, então aqui, esse Lagrangiano, então nós fizemos o Lagrangiano dos leptons interagindo com gama e com Z0. Lagrangiano dos leptons interagindo com os Ws e com Higgs. Lagrangiano só dos bósons gate. Agora está faltando o Lagrangiano dele, né? O Lagrangiano do Higgs. Higgs até agora ele veio aí, né, em interação. Vamos botar agora o Lagrangiano do Higgs. Vou colocar aqui em cima que eu acho que dá. Isso aqui. Ó, interação fraca aqui, você multiplica W. Esse aqui, modo, botar nesse I aqui, tá? É complexo conjugado vezes Z. Adaptando um pouquinho, não digo também que eu estou dando corretamente, não, porque eu posso estar comendo algum fator de minha adaptação. Eu estou tentando. Vamos comentar já rapidinho. E depois o último pedacinho. Oi. Aquele fluxo livre, ele se contrai? Qual? Se contrai. É errado. Cima e embaixo? Sim, sim. Então, está observando aqui, ó. Aqui nós temos o Z, levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter um acoplamento de Z0, Z0, Higgs e Higgs. Aqui tem um acoplamento quádruplo. Quando eu levar esse termo aqui ao quadrado, eu vou produzir Z2H ao quadrado. Então eu vou ter um acoplamento de dois E's com dois Higgs.
Aqui, o Higgs também se acopla com W+, W-. Então, o Higgs, ele tem os acoplamentos quárticos com os bósons vetoriais intermediários, está lá. E aqui são os termos de massa. Isso tudo aqui é termos de massa. Eu acho que tem uma coisinha só que eu não estou mostrando aqui. Ou eu está errado, ou eu escrevi errado. Peraí. Isso aqui, né? Ah, tá certo. Eu fiz uma coisa errada aqui. É H4. Então, o Higgs tem um autoacoplamento quártico. Então, isso aqui é o que sobra do potencial lá do fundo de garrafa. Ó, termo de Higgs ao quadrado, um termo de Higgs a 4. Isso é o que vem quando a teoria, antes da quebra espontânea, ela tinha isso lá. Φ dagger Φ, e tinha o termo de Φ dagger Φ ao quadrado. Era o termo que tinha μ2 e aqui o termo que tinha lambda. Depois da quebra de simetria, o que sobra do potencial de Higgs é isso aqui. Então aqui nós temos o termo de massa do Higgs, aqui é a massa do Higgs, isso aqui é a interação quártica do Higgs. O Higgs tem interação quártica com esse valor aqui, a massa do Higgs ao quadrado sobre a massa do Higgs. Então essa interação pode ser importante, essa interação é fundamental para discutir a limites sobre a massa do Higgs. Porque se vocês observarem lá, ó, se a massa do Higgs for muito maior do que a massa do W, aquela constante de acoplamento ela pode crescer muito. E aí a discussão perturbativa pode não valer mais. Então essa é uma discussão, limite chamado limite de unitariedade na massa do Higgs, vamos discutir um pouco isso, porque a massa do Higgs, quer dizer, a massa do W está fixada, eu sei quanto é, mas a massa do Higgs, se o Higgs tiver 600 GeV, 600 ao quadrado sobre 80 ao quadrado, na verdade é um fator de 10 a 4 sobre 10 a 2, é um fator de 100. Uma constante de acoplamento valendo 100, cara, estoura qualquer teoria de perturbação. Então a gente tem que ter, esse acoplamento aqui é um acoplamento que ele acende, né, começa a jogar um flash vermelho, ó. Atenção, 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 aqui pode ter alguma física nova nascendo. Isso aqui é muito importante. Então isso aqui foi objeto de muitas discussões, de muitos trabalhos, de muitas controvérsias. Tá? Então está apresentado a vocês aí, pessoal, o que está por trás das interações eletromagnéticas. Tá? A QED, ela é apenas esse setor. QED é isso, esquece isso, esquece isso, esquece tudo isso e deixa isso. Só isso. Pouquíssimas coisas, mas esses processos não é óbvio que esses processos sejam completamente descolados daqueles ali. Então, processos, nós vamos ter que começar a ver qual é a possível competição entre esses processos. Certo? E aí a gente entende que o fóton, ele é fóton, ele é interação eletromagnética, mas ele se partiu, né, de uma interação fraca. E a gente entende que aqui a interação eletromagnética deixa a marca dela, não é a constante de acoplamento, mas é a carga eletromagnética, o valor da carga influencia nessa interação que há uma troca. Então, a partir da próxima aula, eu vou comentar um pouquinho mais alguns aspectos dessa discussão aqui, para a gente começar a trabalhar na questão agora dos elementos fundamentais da QED, propagadores. Então, vamos trabalhar o propagador dos bósons vetoriais, tanto o propagador do campo de fóton, como o propagador do Z0. Vamos trabalhar o propagador do Higgs e o propagador do elétron. Agora, para efeito de QED, eu vou esquecer o mu e o tau. Tudo que vale para QED, que eu fizer para elétron, vai valer para o mu e para o tau, só mudando a massa. Tudo que eu fizer para o elétron, depois eu posso fazer para o mu e para o tau, só colocando corretamente. A carga é a mesma, todos têm carga menos, é só acertar a questão da massa. Então, do ponto de vista da QED, eu aí posso me concentrar só no elétron. E depois eu estabeleço os outros resultados para os outros elétrons. Agora, do ponto de vista experimental, a gente sabe que há diferenças marcantes. Né? Então, pode ter o muon, ter o elétron, né? O muon é bem mais robusto em termos de massa do que o elétron. Então, a gente sabe que hoje, quando há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, né, se construiu o átomo de hidrogênio muônico, né? Quer dizer, um próton, ao invés de capturar um elétron, captura um mu-. Então você forma um átomo de hidrogênio mostrado ligado de um próton com um muon.
Claro, o mu é praticamente 100 vezes, 200 vezes mais massivo do que o elétron. Se a gente lembrar lá da mecânica quântica, né, o raio médio do átomo de Bohr, ele é inversamente proporcional à massa do elétron. Então, se eu colocar o muon, a massa é 200 vezes maior. O raio de Bohr se torna muito menor. Então, quando a gente forma um átomo muônico, o muon, para formar o estado fundamental do átomo muônico, ele está muito mais próximo do próton do que o elétron. O elétron é na faixa de 0,5 angstroms, o raio médio do átomo de hidrogênio. Com o muon seria 0,5 sobre 200, né? Então seria 0,00025 angstroms. Então você está praticamente dentro do próton. Então essas medidas do átomo de hidrogênio muônico foram feitas há 1 ano e meio atrás, me parece, foi 1 ano e meio ou 1 ano atrás, e revelaram que nós estávamos adotando, na verdade, medindo erradamente o tamanho médio do próton. O próton parece ser 4% maior do que os resultados feitos, as medidas feitas com átomo de hidrogênio. Então, a questão dos outros leptons é também interessante. Outros testes da QED, o momento magnético anômalo do muon, é um teste muito importante, que a gente, é um teste também de precisão. Eu consigo calcular o momento magnético anômalo do muon. Aqui no curso a gente vai tentar fazer, introduzir para vocês o cálculo do momento magnético anômalo do muon e tal. É um cálculo longo, um cálculo pode, se a gente for fazer olhando cada passo, pode levar 3 aulas para fazer. Mas ninguém vai fazer isso que não é necessário. Vai dar os elementos fundamentais, aonde estão os problemas, e aí o resto é cálculo. Calcular uma integral não tem sentido fazer aqui. Calcular um produto de matrizes gama também não tem sentido fazer aqui. Isso é cálculo que cada um faz sozinho. O que a gente quer mostrar é como é que se calcula. Então, esses testes são testes importantes daqui. Então, a partir da próxima aula, nós vamos estar mais... Eu só queria que isso aqui ficasse claro, que a gente vai de vez em quando puxar isso aqui sob a forma de flashback. Lá na frente, vamos lembrar daquela interação. Eu vou ver se eu consigo digitar isso aí bonitinho, para todo mundo ter essa tabela na mão, e aí nas aulas, quando a gente precisar chamar a atenção, não precisa ficar escrevendo lá. Pega lá a tabelinha das interações e vamos ver onde é que estão. Eu vou codificar tudo isso para vocês, vou tirar xerox e trago para vocês, ou mando por e-mail, que a gente vai precisar voltar sempre a isso aqui. Nós vamos trabalhar na QED, então o nosso problema vai ser QED com flashback da interação eletrofraca, para saber aonde é que a interação eletrofraca ela pode mexer, pode dar efeitos sensíveis em cima de resultados da eletrodinâmica, tá certo?